Olá, galera do nono ano. Estamos nos encontrando aqui para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vai ser a terceira parte, certo? Para a gente desenvolver e concluir o objeto de conhecimento, ligações químicas e mudanças de estado. Como eu falei no final da aula passada, na aula de hoje a gente vai ver sobre os tipos, certo? De reações químicas, sobre os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, certo? Vamos continuar desenvolvendo a mesma unidade temática, matéria e energia, e a habilidade 02. Vamos lá? Pessoal, para a gente começar o estudo dos tipos de reações químicas, vamos relembrar o que é uma reação química. Uma reação química ocorre quando o material passa por uma transformação, né, pessoal? Uma matéria em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Existem os reagentes, lembram? E os produtos. E existe uma equação química que representa essas reações. Não é assim? Então, as reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos se rearranjam-se para formar novas substâncias. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Eles só se agrupam de forma diferente. Não se criam e nem se perdem átomos. Então, galera, existem vários tipos de reações químicas, ok? Então, existem também critérios para classificar as reações químicas. Um deles relaciona o número de substâncias que reagem, que são os reagentes, e o número de substâncias produzidas, que são os produtos, né? Para melhor exemplificar, iremos utilizar as letras A, B, C, X e Y. Então, os tipos de reações químicas são síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, e dupla troca ou substituição, que a gente vai ver de uma por uma agora nos próximos slides. Observem, pessoal, que não é difícil de se entender. Na reação de análise ou decomposição, uma única substância, certo, gera dois ou mais produtos. Então, um reagente gera dois ou mais produtos. Algumas reações recebem nomes especiais. Essa reação de análise ou decomposição, que são a eletrólise, que as substâncias se decompõem pela passagem de corrente elétrica, por isso que vem o nome eletrólise. Fotólise, que é a decomposição da substância química pela luz, foto vem de luz, e pirólise, decomposição pela ação do calor e do fogo. E a reação de síntese ou adição, pessoal, são aquelas que duas ou mais substâncias originam um único produto. Então, é tipo o inverso da reação de análise, certo? Então, duas ou mais substâncias, dois reagentes, vai gerar um produto. O exemplo dessa reação é quando o magnésio reage com o oxigênio do ar, certo? Como vocês estão vendo aí, ó, magnésio mais oxigênio, certo? Formam um único produto. Essa reação se faz presente em flashes fotográficos, descartáveis e foguetes sinalizadores. Vamos para o terceiro tipo de reação, pessoal, que é a reação de dupla troca. Dois reagentes reagem formando dois produtos, dupla troca, certo? Vem do nome. Ou seja, se duas substâncias compostas reagirem dando origem a novas substâncias compostas, recebem essa denominação. Então, é uma dupla troca, dois reagentes e dois produtos. Exemplo, a reação entre o ácido sulfúrico com hidróxido de bário produz água e sulfato de bário. Difícil de entender por conta dos elementos, pessoal, mas vocês conhecem os elementos da tabela periódica. São esses nomes que às vezes confundem um pouco, mas vamos lá. A reação entre o cálcio, entre o ácido sulfúrico com hidróxido de bário, 2, certo? Produz água e sulfato de bário. Não vai produzir só um produto, e sim dois. Por isso que existe a dupla troca. Então, o produto sulfato de bário é um sal branco insolúvel. E a reação de simples troca, pessoal, ou deslocamento, como o nome já está dizendo, ocorre quando substâncias simples reagem com uma composta, originando novas substâncias, uma simples e outra composta, certo? Há apenas o deslocamento. Quando a lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa, certo? De ácido clorídrico, uma solução líquida, vai ocorrer a formação de cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado, certo? Cloreto de zinco, uma substância composta, e o hidrogênio, certo? Uma substância simples,
que vai ser liberada. Observe que o zinco deslocou o hidrogênio, daí porque do nome reação de deslocamento, certo? O zinco, como vocês estão vendo aí no produto, ou na parte direita, depois da seta, o zinco deslocou o hidrogênio, certo? Então, separou, deslocou, mudou de lugar. Vamos falar agora, pessoal, de ácidos, bases, sais e óxidos. Com o passar do tempo e com a descoberta de milhares de substâncias inorgânicas, os cientistas começaram a observar que alguns desses compostos poderiam ser agrupados em famílias com propriedades semelhantes às funções inorgânicas, ok? Então, na química, foi criado um ramo da química chamado química inorgânica. As 4 funções principais são ácidos, bases, sais e óxidos, que são muito importantes, pessoal, essenciais para muitas pesquisas e no nosso cotidiano também. As primeiras 3 funções são definidas segundo o conceito de Arrhenius. Começando pelo ácido, pessoal, um ácido é uma substância que, dissociado em água, libera íons de hidrogênio. Então, como vocês estão vendo aí, o cloreto de hidrogênio e o ácido clorídrico, quando em solução aquosa, certo? Libera íons de hidrogênio. A palavra ácido vem do termo em latim ácido, que significa azedo. Tal nomenclatura pode ser associada ao sabor azedo que apresenta quando está presente na solução. A gente conhece muitas frutas ácidas, né, pessoal? Que a maioria dessas frutas são azedas. E como a gente sabe, pessoal, se uma substância é ácida ou base? Para isso, vocês observam a escala de pH, certo? Não trouxe ela aqui nos slides, mas ela tem no livro de vocês e dá para vocês lá analisarem se uma substância ela é ácida ou básica, certo? Dependendo do seu pH. Então, a presença de ácido no nosso dia a dia, pessoal, no nosso cotidiano, nas substâncias. Vinagre, certo? É um ácido acético. O azeite é um ácido oleico. A maçã é um ácido maico. E as uvas são ácidos tartáricos, certo? Existem ácidos também nos vinhos, que com certeza provém da uvas, em refrigerantes, certo? No morango também. Então, está presente em muita parte do nosso cotidiano. Já a base, pessoal, é uma substância diferente, completamente diferente do ácido, que dissociada em água libera o ânion, certo? Hidróxido. Possuem sabor amargo e são empregadas como produto de limpeza, principalmente medicamentos, antiácidos, entre outros, certo? Então, a substância básica no nosso cotidiano, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, serve para desentupir, limpar, certo? Privadas e outras encanações também. Cal, hidróxido de cálcio, amaciante de roupas, que é o hidróxido de amônio, muito usado em nossas casas por nossas mães e tudo mais, né? Antiácido estomacal, que protegem o nosso estômago, certo? Da acidez, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base, certo? Antiácido, já está dizendo. Os sais, galera, são compostos iônicos, têm sabor salgado, como já está dizendo, né? Sal tem sabor salgado, e são sólidos. O exemplo mais comum que a gente tem é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, né? Sal para os químicos é todo composto capaz de se dissociar em água, liberando íons, mesmo que em pequena porcentagem, mas existem outros tipos de sais no nosso cotidiano, além do sal de cozinha, como o bicarbonato de sódio, que é a aplicação dele ele é antiácido, carbonato de amônio, que é expectorante, certo? Quando a gente está gripado, a gente usa aquele expectorante para melhorar a tosse. Carbonato de lítio, que é antidepressivo, cloreto de amônio, que é acidificante do tubo digestivo, e cloreto de sódio, que é o soro fisiológico também, certo? Na carne de charque a gente vê o sal de cozinha, certo? Calcário também aumenta o pH de sólidos ácidos, certo? E sulfato de cálcio, que é usado no giz e no gesso. E por fim, e não menos importante, os óxidos, pessoal. Em um óxido, o elemento-chave sempre será o oxigênio. Vem de oxi, certo? Vem de oxigênio. São substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Eles são compostos binários, isto é, são substâncias formadas pela combinação de 2 elementos. E um, com certeza, é o oxigênio. Classificação dos óxidos podem ser ácidos, básicos e anfóteros, certo? Eles podem ser neutros, duplos, peróxidos e superóxidos. No nosso cotidiano a gente encontra óxido aonde, professor? Os alvejantes, certo? Que é o peróxido,
em anestésico muito importante em cirurgias hoje na medicina em geral, que é o óxido nitroso, e nos componentes dos cristais, que é o dióxido de silício. A gente encontra óxidos também, pessoal, nos refrigerantes, no gelo seco, na queima de combustíveis fósseis e na nossa respiração. Claro, porque tem oxigênio. Então, pessoal, nossa aula e assim nosso objeto do conhecimento, nosso capítulo se encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre transformações químicas, reações, equações, sobre as propriedades, os tipos de reações e hoje sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Aprofundem, pessoal, é um conteúdo complexo e amplo, certo? Aprofundem seus conhecimentos, busquem fontes de pesquisa, sejam curiosos, pessoal. E até a próxima aula e bons estudos.